começando hoje o nosso simpósio, né? 3 dias aí de ministração, de palavra poderosa, de muita revelação em nome de Jesus. Eu creio que nós seremos ricamente abençoados, principalmente no que tange a parte espiritual. O nosso crescimento espiritual vai dar um up, um salto de qualidade. Tenho certeza que o pastor Carlos está totalmente preparado para que nós, né, da mesma forma estejamos também preparados para receber, né? E eu sei que nós seremos muito abençoados. Seremos abençoados porque é a vontade de Deus. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus quer o melhor para mim e quer o melhor para você também. E em primeiro lugar agradecer pela presença de todos que estão aqui no horário, tá? E desejar que você absorva o máximo possível, tá? Concentre-se no que vai ser explanado, concentre no que vai ser dito, tá? O reino e a igreja é o tema do nosso simpósio, tá? Do nosso seminário, perdão. E eu estou com expectativas maravilhosas com relação a esse seminário, tá? E eu tenho certeza absoluta que nós não nos decepcionaremos. Vamos abrir hoje o culto lá no livro de João 14, tá? Até o verso de número 6. Queria que vocês abrissem as vossas Bíblias para que nós pudéssemos começar a ministração de hoje, né? Diz a palavra de Deus assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, cômodos. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, né, igreja? Dá um glória a Deus por isso, amém? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Isso é maravilhoso que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, igreja? Que nós hoje tenhamos essa certeza, essa convicção absoluta no nosso coração. Deus, para chegar até Deus, não se chega sem passar por Jesus. Jesus é o nosso passaporte, é a nossa bússola, é a nossa estrada, é o nosso porto seguro, é o nosso caminho, é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. É a nossa via de acesso à eternidade com Deus. Amém? Desejo a todos um seminário abençoado e que você seja ricamente, mas ricamente mesmo, engrandecido nesses 3 dias. E que Deus derrame graça, conhecimento, misericórdia e bênçãos sobre a vida da nossa igreja e do nosso pastor Carlos, em nome de Jesus. Vamos louvar Ele, amém? Aleluia, boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero só dizer que eu amo cada um de vocês, tá bom? Tenho um carinho por todos. Você também em casa, viu? Também te amo, viu? Jesus também te ama. Então vamos adorar Jesus, aleluia. As montanhas
o meu pensar, em tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Com a criação
a Deus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer o quê? Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Levante as mãos paradas, queridos, em nome de Jesus. Você também em casa, cante comigo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora, Jesus. Neste lugar te adoramos, Deus. Só mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Para ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Santo Deus, graça e paz, irmãos. Podem sentar, por favor. Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui. Aleluia, aleluia. Muito bom estar aqui nessa noite, principalmente que estamos aqui no primeiro dia do nosso seminário. Aleluia. Primeiro dia, queridos, a gente sempre tem assim, uma expectativa muito boa, né? Amém? Expectativa de crescimento, né? Que nós acabamos de cantar. Podemos viver o reino de Deus na nossa era presente. O Sermão do Monte fala que nós somos sal e luz, então podemos viver sim. Amém? Podemos viver nessa expectativa de produzir frutos no reino de Deus. Aleluia. O problema é que a gente está tão acostumado com as coisas do mundo que a gente esquece que a gente tem um reino a produzir. Amém? Mas nesse momento, né, antes de a gente começar a ministrar sobre o reino e a igreja, tá? Nós vamos falar hoje, amanhã e até domingo. Eu queria que você separasse a sua oferta como gratidão, como ato de voluntariedade a Deus Todo-Poderoso, tá bom? Separe a sua oferta e quando você terminar de separar, você traga e coloca no gasofilácio aqui da nossa igreja, tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Qual é a noção de reino e qual é a noção de igreja que nós temos? Posso dizer que Israel é a igreja? O que vocês acham? Muita coisa que a gente vai aprender nesses 3 dias, tá? Não faltem. Sei que vai surgir convites, vai surgir preguiça, vai surgir a vontade de ficar em casa assistindo alguma coisa, dormindo. Mas não faltem, tá bom? Não faltem. Bom, não faltem. Aleluia. Por que não está aí? A igreja e o reino. O reino e a igreja. Não fez nenhuma. Queridos, então vamos começar. Vamos baixar
Cabeça, fechar os olhos, vamos orar. Você falasse para Deus as suas expectativas nesses 3 dias. O que é que você quer de Deus? O que é que você quer aprender de Deus? Tá? Então, se você está aqui para mudar, para mudanças, ou continuar a mesma pessoa? Hein? Quem quer alguma mudança aí com Deus? Então feche seus olhos. Ore a Deus. Que você orasse pelo menos 1 minuto. Disse a Deus, falasse com você nesses 3 dias. Pelo menos 1 minuto. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Ore pelo menos 1 minuto. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Eu acho que já passou 1 minuto. Agradeço a Deus aqueles que obedeceram e oraram. Queridos, um dos problemas, eu espero que você tenha trazido material, né? Anotar, fazer as anotações. Você vem para um seminário e não traz nada, é que você não leva muito a sério as coisas de Deus. Um dos problemas mais difíceis em relação ao estudo do reino de Deus é a questão de seu relacionamento com a igreja. Será que o reino de Deus, ele deve, em algum sentido da palavra, ser identificado com a igreja? Espero responder domingo isso aí, né? Até domingo. Se você acha que não tem relação reino de Deus com a igreja, então qual é a relação que há entre reino e igreja? Será que quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa apenas no reino escatológico, no futuro? Eu acho que sim, né? Pelo estilo de vida que a gente vive, eu acho que poucos estão preocupados em viver segundo aquilo que Cristo ministrou. E, infelizmente, o mundo ocidental foi contaminado com Agostinho, que identificou o reino de Deus com a igreja. Agostinho de Hipona. Daí a contaminação do nosso ocidente aqui. Então, há uma necessidade urgente de examinar, né, esses 2 conceitos, para que a gente venha entender, né, e além de entender, determinar qual é a relação existente, qual é a relação que existe entre o reino e entre a igreja. Bom, será se todas as igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, elas realmente vivem o reino de Deus? Tem muitos estudiosos, nesses 3 dias eu vou citar alguns estudiosos, alguns homens que estudaram. E muitos estudiosos, eles negam que Jesus tivesse muitos estudiosos negam que Jesus Cristo tivesse qualquer pretensão em criar a igreja.
muitos estudiosos. Tá? Alfred Lois, ele disse: Jesus predisse a vinda do reino de Deus, porém em seu lugar surgiu a igreja. Nós vamos, não sei se hoje dá tempo, ou se não der, a gente fala amanhã sobre aquele discurso, aquele diálogo que Jesus Cristo teve com Pedro. Aquela revelação lá em Mateus 16, 18. Tá? Os dispensacionalistas, eles também têm um ponto de vista. Eles dizem que Jesus ofereceu a Israel o reino davídico, né? Ou seja, o reino na terra, o reino milenar aqui na terra. Mas quando eles o rejeitaram, ou seja, quando os judeus rejeitaram a Jesus Cristo como o Messias, segundo os dispensacionalistas, ele introduziu um novo propósito, ou seja, igreja. Formar a igreja. Será que eles estão certos? Será que os dispensacionalistas estão certos? Nós vamos aprender nesses 3 dias. Espero. Eu falei que nós íamos trazer coisas profundas nesses 3 dias. Realmente vou trazer coisas que talvez assustem algumas pessoas aqui. Tá? Amém? Então, você tem que fazer já um compromisso conosco de não faltar amanhã e nem faltar domingo. Pastor, eu vou ficar em casa vendo pelas redes sociais. Não fique, não, que é diferente. Porque em casa dá vontade de ir ao banheiro, dá vontade de fazer uma pipoca, de beliscar alguma coisa. Aí você perde a concentração. Às vezes o telefone toca, ou às vezes a campainha toca, ou o capeta manda o enviado dele para perturbar seu juízo. Aqui, se mandar o enviado dele, a gente expulsa o demônio, né? Amém? Então, aqui é mais seguro, blindado de se aprender a palavra de Deus. Mas, por algum motivo, você não pode vir, tá? Se por algum motivo você não puder vir, bom? Amém? Aleluia. Queridos, a gente tem que examinar, primeiramente, qual foi a atitude, né, de Jesus para com Israel, qual é o conceito de Jesus com relação a discipulado, amém? Discipulado. Para a gente entender isso, a gente vai dar um passo gigantesco. E a relação de Israel e dos discípulos de Jesus para com o reino de Deus. Vocês lembram, segundo os estudiosos, quando o Espírito Santo, em Atos 2, desce, quantos judeus estavam presentes? Vocês têm uma ideia assim mais ou menos? E os apóstolos e os discípulos? 120 pessoas. Essas 120 pessoas eram filhos de Abraão ou não? Sim, todos eram judeus. Todos eram judeus. Então, quando os dispensacionalistas dizem que Israel negou Jesus, e esses 120? Só quero colocar uma pulga de trás da orelha. Se não empulga de trás da orelha, algumas pessoas aqui mataram aquela charada que eu coloquei, né? Amém? Então, o primeiro subtema de O Reino e a Igreja é Jesus e Israel. Nós temos que entender, no contexto histórico, quem é Jesus e quem é Israel. É o primeiro subtema de hoje, tá? Do tema O Reino e a Igreja. Muito bem, até aqui, tudo que eu falei foi para tentar despertar algo no coração dos irmãos.
Queridos, naquilo que nós propomos falar nessa noite, há vários fatos que são cruciais. Em primeiro lugar, tá? Vários fatos cruciais. Em primeiro lugar, Jesus não empreendeu seu ministério com o propósito evidente de iniciar um novo movimento dentro ou fora de Israel. Tá? Eu levei algum tempo para entender isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, ele não empreendeu seu ministério com um propósito evidente de iniciar um novo movimento. Então, pastor, quer dizer que a igreja não é um novo movimento? Aguardem. Tá? Ele veio como judeu, Jesus era judeu, amém? Para quem? Para um povo judeu. Ele não pregou em Israel? Nós vamos ver aqui várias referências fundamentando aquilo que eu estou dizendo. Quando Jesus Cristo vem pregar para judeu, ele aceita a autoridade do Antigo Testamento. Então, ele adota as práticas, né, os rituais do templo. Amém? Ele participa da adoração na sinagoga. Tá? E durante toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, ele viveu como judeu. Se você ler lá João 7, você vai ver que Jesus estava participando de uma das 7 festas bíblicas. Que era a festa em 7, que era a festa dos tabernáculos. Bom? Depois você pode estudar isso aí, botar lá no Google, as festas bíblicas, você vai descobrir quais são elas. Então, raramente Jesus saiu do território de Israel. Uma vez aqui, outra vez acolá ele saiu. Ele tinha viajado para fora do território judaico. Tá? Mateus 15, 24, diz assim: Mateus 15, 24. E ele respondendo, falando de Jesus, diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Amém? Então, uma vez ou outra, Jesus ministrou para um gentio, ou saiu do território judaico, né? Insistiu que sua missão era alcançar, segundo o texto aqui, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês conseguem entender esse texto ou não? Essa era a missão de Jesus. Enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Aleluia. Se a gente não estudar o hebraico, a gente vai pensar, vai ter uma noção de que o judeu ele é separatista e egoísta. Não é, gente. Vocês sabiam que os judeus faziam sacrifício, né, para Deus perdoar o pecado deles e também de todas as nações do mundo? Sabiam disso ou não? Simbolicamente, eles faziam 70 sacrifícios. Não que o mundo tivesse naquela época, ou hoje, 70 nações, mas era um número representativo, o número 70, que significa, né, para o judeu, que ele estava fazendo sacrifício, pedindo perdão para todo o universo. Beleza, gente? Viu como é bom vir para o culto para a gente aprender as coisas? Então, quando Jesus envia seus discípulos na missão, né, em uma missão, o que ele orientou? Veja o que diz Mateus 10, 5. Veja a orientação de Jesus quando ele envia seus discípulos em Mateus 10, 5, 6. Jesus enviou então estes 12 e lhes ordenou, dizendo:
não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, embora os samaritanos ficassem dentro do território de Israel. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a missão de Jesus era quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E a missão dos 12 era quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, não é difícil encontrarmos a razão para esse procedimento de Jesus. Porque Jesus assumiu sua posição levando em conta justamente uma coisa que a gente sempre tem que colocar em mente, o contexto histórico. Eu não posso entender a Bíblia se eu rasgar o contexto histórico. Ou seja, as alianças, o pacto, né, e das promessas feitas por todos os profetas do Antigo Testamento, e reconheceu a Israel. Jesus reconhece Israel, né, como a quem pertencia o pacto, a quem pertenciam as alianças, e a quem as promessas foram dadas. Em nenhuma outra nação do universo foi dada nenhuma promessa, apenas Israel, tá? Amém, queridos? Como os filhos do reino. Observem, Mateus, voltar um pouquinho, capítulo 8, versículo 12. Guarda esse texto. Mateus 8, 12. Mateus 8, 12 diz: e os filhos do reino. Entenda, quem são esses filhos do reino? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem são esses filhos do reino? Ora, gente. Israel. Israel. Amém? Os filhos dos reinos. Os filhos, aqui o texto é bem claro. E os filhos do reino, a quem pertencem as promessas, a quem pertencem os pactos, as alianças, serão lançados nas trevas exteriores. Aleluia. Então, a expressão a respeito das ovelhas perdidas da casa de Israel não significa, queridos, que os gentios não estivessem perdidos também. Estavam, sim. Os gentios estavam perdidos, sim. Amém? Mas que somente Israel poderia ser considerado o povo escolhido de Deus. E, consequentemente, a ele, a Israel, pertenciam quem? A promessa do reino. Até aqui, tudo bem, gente? Está todo mundo caminhando para Canaã? Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Então, está bem claro aqui a missão de Cristo, proclamar ao povo de Israel, aleluia, porque Israel era o povo escolhido de Deus, a era do cumprimento não estava sendo oferecida ao mundo como um todo, senão aos filhos de Abraão, os filhos da promessa, os filhos do pacto. Então, em segundo lugar, o segundo fato, é que Israel, como um todo, rejeitou tanto a Jesus como a sua mensagem a respeito do reino. Aleluia. Entendo isso. Israel rejeita Jesus e rejeita a mensagem a respeito do reino. Bom, é verdade que Jesus Cristo, ele continuou apelando à nação de Israel até o fim, mas é bem provável, ou seja, menos provável, que ele tenha esperado até o fim
Porém, é menos provável que ele tenha, né, esperado ser aceito pela nação para poder estabelecer um reino de moralidade, aquilo que nós ministramos esses dias passados aí. Amém? Sobre moralidade, sobre justiça. E teria, com certeza, feito um impacto muito grande naquele momento, naquela época, com relação a quem era dominado por eles, que era o Império Romano. Queridos, vamos ler mais um texto aqui, em Mateus 23, verso 37. Nesse texto de Mateus 23, a partir do versículo 37, nós vemos aqui a realidade encontrada, o desapontamento, a tristeza de Jesus com relação à rejeição de Israel pela sua mensagem, pela sua pregação, pela sua própria vida como Messias. Então aqui diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. É engraçado que aí Jesus Cristo se veste, ele veste a roupa do próprio Deus. Amém? Ele fala como o Messias, ao mesmo tempo também ele fala como Deus agora. Quem entendeu isso? Aleluia. Então, vocês estão vendo aqui o desapontamento por parte de Jesus, porque foi rejeitado pela nação de Israel. E continua, né, até os outros versículos aí. Mas só isso aí já acho que é o suficiente para nós entendermos o nível de desapontamento, de tristeza encontrado em Jesus Cristo. Nós estamos no tópico 1, Jesus e Israel. Então, Lucas 19, 42 é outra realidade de desapontamento e tristeza de Jesus. Em Lucas 19, 42 em diante, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, né, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, aí segue o 43 e tal, né, a mensagem de tristeza, a mensagem de desapontamento, porque tinha sido rejeitado. Amém? Será se esses dois textos que nós lemos, nós não lemos todos os textos, os textos seguintes, que seria o 38, 39, etc., de Mateus 23, e o 43, 44, etc., de Lucas 19. Bom, mas será se nós podemos chegar à conclusão de que Jesus tenha falhado em reconhecer, em um estágio bem primitivo, a realidade intransigência de sua rejeição? Será se Jesus falhou? Não responda, que eu tenho uma resposta durante esses 3 dias, tá? Amém, queridos? Podemos concluir que a rejeição é um dos primeiros temas de sua experiência. Logo quando Cristo começa o seu reinado aqui na terra, já começa a rejeição. Observem Lucas, o que diz Lucas no capítulo 4, no versículo 16. Logo no início do seu ministério. Aleluia. Lucas 4, 16. Até o 30. Lucas 4, 16 até o 30. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, justamente aqui para atestar que Jesus Cristo cumpria os rituais judaicos. Segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor
E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvidas me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Vocês estão vendo aqui o que Jesus está falando? Está mexendo com maribondo, né? Abelhas. Falando que o profeta foi a uma pessoa fora da comunidade de Israel. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, é outro exemplo de Cristo. Naamã, que não fazia parte da comunidade judaica, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Lembrem-se o que é que Jesus diz a respeito da ira, quem lembra? A ira é igual ao homicídio. A ira sem causa é igual ao homicídio. Cuidado quando você for irado, tá? Se irar. E levantando-se, o expulsaram da cidade, expulsaram-no da cidade. Já começa aí. E o levaram até o cume do monte, logo no início do seu ministério. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o matarem, o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Filho de Deus, o Messias, o Filho do homem, tinha uma missão, estava sendo agora rejeitado pela sua terra, pela sua pátria. Vocês estão vendo aqui? Confira Marcos 6, por gentileza. Marcos 6, 1. E partindo dali chegou à sua pátria, os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então, queridos, vocês estão vendo aqui? A rejeição é um dos primeiros temas da sua experiência, né? Lucas narra, Marcos narra, né? É engraçado que isso faz com que as notícias do cumprimento messiânico e da rejeição de Israel fossem ouvidas no princípio do ministério de Jesus. Quando a gente fala em rejeição, a gente tem uma ideia de que não, foi só depois de muito tempo que eles começaram a rejeitar Jesus. Não, não. As Escrituras, elas falam o contrário. Tá? O Marcos, o evangelista Marcos, ele descreve o conflito e a rejeição desde o início do seu ministério. Tá? Veja Marcos 2, 22, para você ter uma ideia. Marcos capítulo 2, versículo 22. Olha que nós estamos apenas no primeiro subtema. Será que vai dar tempo domingo? Marcos 2, 20. Jesus fala claramente aqui em Marcos 2, 20. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Está falando da morte, sua morte. A rejeição chega lá no ápice com a morte de Cristo. Então está falando aqui, mas dias virão em que ele será tirado o esposo.
Observem, queridos. Isso aqui, Marcos 2,20, provavelmente contém uma alusão velada à expectativa de um final violento, que foi o quê? A sua morte na cruz, né? As razões para a rejeição de Jesus por parte dos judeus têm sido bastante complexas, irmãos. Muitos falam, principalmente J.M. Robinson, ele pensa que o cerne da controvérsia entre Jesus e a autoridade judaicas encontra-se na rejeição do reino proclamado por Jesus e no arrependimento que tal proclamação requeria. Nós já até falamos aqui numa quinta-feira sobre a mensagem de João Batista, lembram? Quando ele conclama a nação ao arrependimento, né, dando-se a ideia de que não só ser filho de Abraão significava que eles não precisassem de arrependimento. Assim também somos nós, muitas vezes. A proclamação do reino por parte de Cristo, João Batista e Cristo e os discípulos, apóstolos, e a chamada ao arrependimento, essa era a proclamação do reino, arrependei-vos, né? Arrependimento. E, sinal, o último livro da Bíblia, Apocalipse, fala muito de arrependimento. As 7 cartas endereçadas ali, né, dirigidas, reveladas por Jesus Cristo a João, endereçadas àquelas 7 igrejas na Ásia Menor, elas falam de arrependimento. Então você vê que o vocábulo arrependimento parece que ele não tem mais profundidade dentro das comunidades evangélicas, dentro das igrejas evangélicas. Se você for lá no YouTube e ver as mensagens do dia, as mensagens correntes da atualidade, poucas são as mensagens que falam de arrependimento. Se você for para o Balneário Camboriú, né, nos Gideões da última hora, você provavelmente não verá nenhuma mensagem que fale sobre arrependimento. A maioria daquelas mensagens, eu digo 99%, elas falam de prosperidade, de vencer, de profetizar, de declarar, de determinar. Amém? Queridos. Então, irmãos, a missão de Jesus desde o início foi a proclamação do reino, a chamada o povo para o arrependimento. Então, desde o início, né, por conseguinte, é correto supor, tanto do ponto de vista psicológico, quanto histórico, que a oposição a Jesus ocorreu também desde o início, desde o princípio, e foi aumentando de intensidade aos poucos, até o clímax, que foi a sua morte na cruz. Amém, queridos? Aleluia! Quem está entendendo aí? Amém, queridos? Se vocês não fizeram um esforço para entender, vocês não vão entender. Um terceiro fato, falamos de 2 fatos, um terceiro fato é de igual importância. Que fato é esse? É que os líderes, né, judeus e o povo, né, inclusive, né, os líderes e o povo, recusou-se a aceitar a oferta do reino feita por Jesus. Agora, uma coisa interessante, embora muitos judeus, né, tenham rejeitado a oferta, eu quero que você entenda uma coisa. Um grupo substancial respondeu pela fé à oferta do reino. Amém? Então, escute agora uma coisa interessante entre Jesus e os rabinos da época. Veja algo interessante. O que significava daquela época ser discípulo de Jesus e ser discípulo dos rabinos? Será que existia alguma diferença? Claro. Lembre-se, toda pergunta que eu fizer eu vou responder nesses 3 dias. Ser discípulo de Jesus não era a mesma coisa que ser discípulo de um rabino da época. Por quê? Os rabinos, eles exigiam lealdade de seus discípulos para com a Torá. E Jesus? O que vocês acham? Os rabinos não exigiam lealdade a eles, como pessoa.
eles exigiam lealdade à Torá. E Cristo, Jesus, exigia lealdade a quem? A Ele. Amém? A Ele. Porque Ele é a palavra viva, o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia. E quando Ele exigia lealdade à sua pessoa, isso confrontava quem? Os líderes religiosos. Irmãos, se nós não somos sal nem luz, como diz o Sermão do Monte, nós estamos tornando insípidos, para nada nós prestamos, a não ser para ser pisado pelos homens e jogado no lixo. Aleluia, oh glória. O que Jesus oferecia aos seus discípulos? Pense, o que Jesus Cristo ofereceu aos seus discípulos? Muitas coisas, né? Pediu primeiro uma. Vida eterna. Lembram de um discurso de Jesus lá em João 6? Sem abrir a Bíblia, mas lembram-se de um discurso de Jesus lá em João 6? Quando ele transforma poucos pães em muitos pães? Aí ele começa a discursar. Ele diz duas coisas que os judeus ficaram perturbados. O que ele disse? Vocês não comerem da minha e beberem do meu, não tem parte comigo. Então o que Jesus Cristo estava oferecendo? A sua vida, a sua pessoa. Amém? Jesus estava oferecendo a si mesmo. Isso é relacionamento, isso é relacional. Glória a Deus. Então Jesus oferecia a sua própria pessoa aos discípulos. Quem está entendendo? E que Jesus exigiu que seus discípulos se rendessem sem reservas a sua autoridade. Então, vamos ver alguns textos. Mateus 10, 24. Mateus 10, 24, e o que nós vamos ver aqui é algo muito forte, que a gente tem que começar a viver. Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Aí ele continua. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Então, tem mais, você pode ler o resto, mas esse primeiro e a metade do 25 já dá o suficiente para aquilo que eu quero falar agora. Então, observem, vamos ver só mais um, depois eu explico. Mateus 24, 45. Explico daqui a pouco, pego os dois e explico. 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Aleluia. Então, tem duas passagens paralelas que também falam a mesma coisa, lá em Lucas 12, 35 e 42, não vamos ler? São as mesmas coisas, são repetidas. Então, Lucas 12, 35, segui até o 42, mas deixa para lá. Não precisa colocar, não. Então, queridos, preste atenção. Nessas passagens nós lemos em Mateus 10, 24 e Mateus 24, 45. Está falando de escravo. Servo é escravo. Amém? Servo é escravo. Uma pergunta bem boa para vocês. Por que a Bíblia não aboliu a escravatura? Eita, essa pergunta é difícil, viu? Já falei? Mas eu acho que eu dei a resposta por aqui. Mas não faz parte da minha pregação isso, não. Só pegando aqui o gancho de escravo. Então, será só apenas suficiente tornar-se discípulo? Não, Jesus exigia muito mais. Além de discípulo, você tinha que ser escravo. Paulo fala sobre isso. Paulo diz, ou nós somos escravos, ele diz um eufemismo, né? Servos. Servo é escravo. Ou nós somos escravos de Cristo, ou somos escravos de quem? Do pecado. Do pecado para a morte, Paulo diz. Então não tem meio termo.
Quer dizer, pastor, que eu tenho que ser discípulo? Sim. Mas isso não é o suficiente. Você tem que ser discípulo e escravo de Cristo. Amém? Aleluia, né? Se eu estivesse aqui falando sobre reteté, eu acho que vocês estariam muito mais animados, parece. Não? Não, né? Porque o reteté, só a graça, né? Sem comentários. Basta ser só discípulos? Tem que ser o quê? Escravos, servos. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos indo no tópico 1. Lembra o que é o tópico 1? Jesus Israel. Aleluia. Amém, irmãos? Então, o discipulado de Jesus envolvia muito mais do que seguir os passos de sua comitiva. Significava o compromisso e a dedicação pessoal completa e incondicional a Ele e a sua mensagem. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão aqui dispostos, nessa noite, a ter uma dedicação pessoal completa e incondicional a Cristo e à mensagem de Cristo? A mensagem da cruz. Porque você cantar é fácil. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Da boca para fora é fácil. É muito fácil cantar. Eu amo a mensagem da cruz. Mas na hora que o parafuso acocha, na hora que a coisa não progride, não anda, na hora quando tem dívidas a pagar, na hora quando o pastor disciplina alguém, na hora quando a gente toma uma decisão radical, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, dedicação pessoal completa e incondicional a Ele e a sua mensagem. Você está em casa, em um dia bacana, ensolarado, que todo dia tem sol no Ceará, né? Nunca mais choveu. Dia de sol, né? Você está em casa assistindo, né, um programa maravilhoso, um filme estupendo no Netflix, ouvindo Spotify. Está lá e o tempo está passando, você não está percebendo, e dá 5 horas, você não se levantou do sofá, nem da cama, nem da rede, para tomar o banho para vir para a igreja, e o tempo está passando, e o Palmeiras está jogando contra o Corinthians, né? O clássico da morte, e o tempo está passando, 6 horas, não mais não, vou chegar atrasado. Você não tem uma dedicação pessoal completa e incondicional a Ele e a sua mensagem. Escute o que eu vou dizer. Você vem para o culto não é para me agradar, não. Você vem para o culto não é para ouvir uma música bacana. Você vem para o culto não é para paquerar. Você vem para o culto para adorar a Ele. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, quando a sua preguiça não deixa você vir à igreja, adorar o Senhor, você passa a ser escravo do pecado. Escravo do pecado. Amém, queridos? Se esses 3 dias não mexerem com você, eu não sei mais o que eu vou fazer na vida. Amém? Aleluia. Não, pastor, amanhã eu nem venho. Tem uma festa de 15 anos para eu ir. Você não tem, escute, você não tem uma dedicação completa e incondicional a Ele e a sua mensagem. Aleluia. Aleluia. Porque a razão para tal procedimento encontra-se na presença do reino de Deus, na pessoa e na mensagem de Jesus. O reino de Deus encontra-se em Jesus e na sua mensagem de salvação, queridos. Aleluia. Quando Cristo estava aqui na terra pregando o reino de Deus, a mensagem, Ele estava confrontando os homens. Os homens estavam sendo confrontados pelo próprio Deus. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém.
Ninguém gosta disso, que alguém exponha os seus atos errados. A boca do povo está me julgando. Então, queridos, vocês entendem que Jesus proclamou a salvação messiânica e ofereceu a Israel a possibilidade de cumprimento do seu verdadeiro destino. Mas o que aconteceu? Esse destino foi realmente cumprido naqueles que receberam a mensagem? Sim. Sim. Aqueles que receberam a salvação messiânica tornaram-se o verdadeiro Israel. Por isso que Cristo fala, quando eles diziam que nós temos por pai Abraão, o que Cristo falou? Vós tem por pais o diabo e quereis satisfazer as obras de Deus. Lembram disso? Porque eles repousavam na filiação natural, não na filiação sobrenatural. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Amém. Então, os apóstolos e alguns discípulos receberam. Tornaram-se verdadeiro Israel, os representantes da nação como um todo. Aleluia. Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que recebem a salvação messiânica, o povo do reino, o verdadeiro Israel. Aleluia. Terminamos o tópico 1, já são 5 para as 9. Vocês aguentam até 9h30? Vocês estão com fome ou com frio? Parabéns. Nós terminamos o tópico 1. Ainda falta agora o tópico 2 e o 3. Eu disse que o 3 não vai dar. 2 agora, o remanescente crente. Amém. Glória a Deus. Quem vai trabalhar amanhã? Luciana, Raimundo, Daniel e Rafael. Não se preocupem. Deus vai recompensar vocês. Eu vou terminar o 2. 2, que é o remanescente crente. Eu falei do primeiro, quem lembra? Jesus e Israel. Deu para entender alguma coisa? Então, para o remanescente crente. Aleluia. Olha aí, valeu. Estou às suas ordens, irmã Thaisa, a mãe da Talmidim. Aleluia. Amanhã a gente poderia começar mais cedo, 7 horas, o que acham? Poderia começar às 7 horas, né? Sábado, a gente fica até às 10, né? Amém? Vai mais cedo. Um dia não morre. Aleluia. Glória a Deus. Estou esperando a tecnologia me ajudar para continuar. Amém. Bom, o segundo tópico de o reino e a igreja, o remanescente crente. Este conceito dos discípulos de Jesus como verdadeiro Israel pode ser compreendido se for levado em conta o contexto histórico do Antigo Testamento, com o seu conceito de um remanescente fiel. Então, nesse contexto, irmãos, do remanescente fiel, encontramos a representação do verdadeiro povo de Deus. Lucas 12:32, nós vamos ler, fazer um breve comentário. Lucas capítulo 12, versículo 32. Prometo que eu vou correr um pouquinho mais para terminar ainda 9h30. Lucas 12:32. Vejamos, vamos ler. 12:32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Observe as palavras de Jesus.
ele chama os discípulos de quê? Ele chama os discípulos de pequeno rebanho, porque eles acreditaram em Cristo e na mensagem dele, diferente do resto de Israel. Nós estamos falando do remanescente crente. Amém? Então, aqui Jesus tem uma designação bacana, chamando os discípulos de pequeno rebanho. Será se nós podemos atribuir esse pequeno rebanho a uma referência veterotestamentária de Isaías? Vejamos, Isaías 40:11, o que é que diz? Por que é que não existe uma criança quando acorda rindo, hein? Isso, né? Isaías 40:11 diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no regaço, as que amamentam, as que amamentam, guiará suavemente. É uma passagem bem messiânica, falando de Cristo como pastor, João 10, né? Sou bom pastor, e falando de rebanho. Então, qual a ideia que a gente entende aqui? Qual a ideia que está incorporada e aplicada aqui aos discípulos de Jesus? Em Isaías 40:11, Lucas 12:32. Será que isso nos sugere exatamente o remanescente fiel? Lembre-se, toda pergunta que eu vou fazer, vou responder. Por isso que eu vou ganhar muitos livros. Isto é óbvio que não significa um rebanho separado. Não é essa a intenção de Deus. Israel, sob um ponto de vista ideal, ainda continua a ser o rebanho de Deus. Amém? Do ponto de vista ideal. Podemos atestar isso em Mateus 10:6. Não sei se a gente leu esse texto hoje, leu? Mateus 10:6. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, lemos sim. E Mateus 15:24. Não sei se a gente leu esse 15:24. Lemos também? E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão sim. Lemos. Agora, preste atenção, Israel é sob um ponto de vista ideal, ainda continua a ser o rebanho de Deus. Mateus 10:6, Mateus 15:24. Contudo, queridos, é um rebanho o quê? Desobediente, obstinado, as ovelhas perdidas. Jesus, a missão, segundo Isaías, lá já passou, Isaías 40:11, veio como pastor, né? Marcos 14:27, veio como pastor. Observem Marcos 14:27, a linguagem. Marcos 14:27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, não resta dúvida que Jesus Cristo, a missão dele era pastorear, cuidar. Pastor, amém? Você tem essa mesma linguagem em João 10, nós não vamos ler. Mas João 10, ele diz: eu sou o bom pastor, que dá a sua vida às ovelhas. Né? E tem aquele versículo que todo mundo distorce, João 10:10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando ali de Satanás. Então, irmãos, Jesus veio como o pastor para buscar e salvar o que se havia perdido. A gente já leu Lucas 19:10. Lemos ou não? Então vamos ler Lucas 19:10. Me ajudem? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio buscar quem? Todos. Se havia perdido. Né? Agora,
Prestem bastante atenção que o Novo Testamento está dentro do Velho Testamento. Nós fizemos aqui um link de Lucas com Isaías. Agora podemos fazer também, contextualizando, né, Lucas 19:10 com o cumprimento de Ezequiel 34:15. Ezequiel 34:15. Né? E segue, né? Mas vamos ler só até o 15 mesmo. Buscar e salvar o que se havia perdido. Em cumprimento daquilo que era a sua missão. Eu mesmo apacentarei, presta atenção, as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Você pode continuar a leitura em casa. Era a missão de Cristo. Aleluia. Vocês estão vendo que se você não souber o velho, você também não sabe o novo. E se você não sabe o novo, você também não sabe o velho. Amém? Aleluia. Então, a nação de Israel como um todo, ela mostrava-se o quê? Com relação a Cristo e a mensagem, mostrava-se surda. Surda. Meu irmão, olhe para mim. E você? Parece-me que a igreja evangélica hoje dá ouvido a tudo que não presta. Com raras exceções. Eu estou falando do remanescente. Tem remanescente aqui dentro? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A nação de Israel, surda a voz de Cristo, a voz do pastor. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Já lemos? O que é que diz? Bota aqui, Leonor, por gentileza. Está aí. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia. O reino. Oh, glória, Deus é bom. Essa expressão de Lucas 12:32, ela está enfatizando, queridos, o aspecto escatológico do reino. Os discípulos de Jesus herdarão o reino porque agora os discípulos de Jesus, eles têm o passaporte para a entrada no reino. Por quê? Eles fazem parte do pequeno rebanho. Vocês estão entendendo? Pequeno rebanho. Aleluia. Pequeno rebanho. E o que aconteceu? Jesus ele vem metaforicamente como pastor. E qual a função do pastor? Cuidar das ovelhas. Então o pastor os encontrou, os discípulos, o pequeno rebanho, e os trouxe de volta aonde? Ele pega com a sua mensagem, alguns vêm até a ele com a sua mensagem, proclamando o evangelho do reino, né, proclamando o reino, salvação, né, vendo os milagres, sinais e as maravilhas, e ele pega aquele pequeno rebanho para onde ele leva. Por que o pastor leva o rebanho? Um lugar de segurança, como é o nome que se dá? Aprisco, queridos. Lucas 15, verso 3. O aprisco. Aleluia. Tem gente que não se gosta, não sei porquê. Lucas 15, 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, querido? Você era esta ovelha perdida. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, o verdadeiro rebanho, o povo de Deus, que Deus lhes concederá o reino escatológico. A chamada dos 12 discípulos por Jesus para compartilharem
né, a sua missão, ela tem sido como se fosse um ato simbólico. Amém? Simbólico. Reconhecida como um ato simbólico, no qual se demonstra a continuidade entre seus discípulos e Israel e a atuação escatológica que lhes foi atribuída, demonstram que os 12 apóstolos representam Israel, irmãos. Aleluia. Então diz Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Mateus 19, verso 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. Vou ler Lucas 22, a gente já está terminando, viu, irmãos? Lucas 22, 30. A última referência da noite. Lucas 22, 30. A gente conclui aqui o primeiro dia do seminário. Lucas 22, 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aleluia. Então, o número 12, como número simbólico, faz referência a duas coisas. O número 12, como número simbólico, faz referência às duas coisas: ao passado e ao futuro. Queridos, ao passado, para o antigo Israel, e ao futuro, referindo-se ao Israel escatológico. Amém, irmãos? Aleluia. Deu para entender alguma coisa? Aleluia. Só o primeiro dia. Vem muito chumbo grosso pela frente. Fazer que nem os americanos. Are you ready? Você está preparado? Chumbo grosso pela frente. Amém? Quem vai faltar amanhã porque vai para o aniversário? Alguém? Quem? Alguém vai faltar amanhã por algum ato de bobagem? Supérfluo? Desmarquem todos os compromissos de vocês. Se vocês querem aprender coisas, amanhã nós vamos falar sobre Mateus 16, 18, 19. Este é forte. Vamos começar amanhã com Mateus 16, 18, 19. Vamos falar sobre o reino e a igreja. Amém? E a igreja não é o reino. Vamos falar mais esses 3 tópicos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos ficar em pé, vamos terminar hoje nosso primeiro dia, né? E aí, foi bênção? Quem aprendeu algo novo? Amém. Queridos, vocês que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais, a gente pede que você curta, compartilhe, né, essa mensagem também, tá? E faça também seus comentários, tá bom? Podem fazer perguntas, ficarem à vontade, tá bom? Prazer muito grande tê-los aqui conosco, através das nossas mídias sociais. Que Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta aqui a partir das 19 horas com esse mesmo tema, o reino e a igreja. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nas nossas redes sociais. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, nesse momento. Convide